Olá, queridos professores da Escola Bíblica Dominical e Infantil. Eu sou a pastora Rosana, sou pedagoga e hoje estou aqui para trazer para vocês como ensinar a 10ª lição de nossa revista de juniores, da revista que tem por título João. Olha só, estamos terminando esse trimestre que foi maravilhoso. Vocês gostaram? Tenho certeza que sim, tenho certeza que vocês aprenderam muitas coisas muito legal em nossas aulas. E hoje nós estamos aqui com a 10ª lição da revista de juniores, que é aquela que compreende a idade entre 7 a 11 anos. Então, vamos lá? Na revista de juniores, nós trabalhamos com uma faixa etária que não é, ainda está numa transição entre ser criança e ser adolescente. Então, ele não gosta muito desse tipo de muitos recursos, eles não gostam de nada muito infantilizado. Então, nós temos que ficar atento em relação a isso. Então, não vão infantilizar muito a história para que eles não se sintam deslocados. Principalmente se você tiver uma turma mista, que compreende de 7 a 11, né, que é uma faixa etária bem ampla, e pode ter dificuldade de compreensão, dificuldade de entender cada recurso. Então, vamos lá, como é que nós vamos fazer? A nossa revista, ela tem, a lição de hoje ela está aqui, como Jesus ensina a amar e servir. Olha que legal! Vamos na contramão do mundo, né? Amar e servir. Hoje, muitos pensam servir é para quem é tolo, mas o Senhor Jesus nos ensinou de forma diferente, que para ser grande lá no céu, eu tenho que ser o menor, eu tenho que servir. Olha que interessante. E através disso, o Senhor Jesus nos ensinou umas lições maravilhosas. Elas estão no livro de João, no capítulo 13. E olha só que versículo nós conseguimos para expressar melhor essa lição. João 13, verso 35. Se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Como é que eu vou ensinar para as crianças? Lembra que nós estamos com uma faixa etária que não é tão infantilizada. Então, a sugestão da revista, ela me faça um cartaz. Eu trouxe aqui em forma menor, mas você pode fazer um cartaz maior, faz em forma de coração, porque nós vamos falar de amor. Então, o versículo, se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Olha só como é que Jesus consegue identificar que você é um discípulo dele, que você é um seguidor dele, se você tiver amor. E isso é um requisito muito importante para quem quer ser discípulo de Jesus. Então, você vai ensinar para a sua criança de juniores que o amor é muito importante, porque nessa faixa etária eles estão começando a aprender sobre essas questões de caráter, de personalidade, de sentimento, de emoções. Então, a gente precisa deixar bem claro o que é o amor e cada tipo de amor, e principalmente o amor de Deus, que é o amor de Jesus, tá? Então, para eu identificar que a criança é um discípulo de Jesus, que o professor é um discípulo de Jesus, a principal característica é o amor. E esse amor, ele é através de servir. Também outro cartaz que você vai demonstrar para eles, que você vai fazer de uma forma maior, você vai usar a sua criatividade, como você achar melhor. Servir. Entendeu? Então, olha só, esse versículo você vai usar para memorização. Eles precisam memorizar e aprender esse sentido deste versículo. O que quer dizer esse versículo? Qual é o significado desse versículo? Isso tem que estar bem claro para eles. Lembrando que a nossa escola bíblica dominical, o elemento principal é a palavra de Deus. Então, você pode levar inúmeros recursos, mas o único que você não pode esquecer é a palavra de Deus. E eu trouxe esse exemplar, que é para você usar com crianças que são um pouquinho maior, que não gostam aquele exemplar mais infantil. Então, você pode usar, tem vários modelos, até um modelo dela é mais fino,
fica mais fácil deles carregarem, e ela é na linguagem de hoje. Isso é muito importante para trabalhar com as crianças, porque a leitura da palavra de Deus naquelas versões mais antigas fica difícil a compreensão e acaba tornando a leitura meio cansativa. Então, se ele conseguir compreender, a leitura fica muito mais fácil para ele e mais interessante. Então, não se esqueça de levar a palavra de Deus e incentivar que eles também levem. Você pode levar também, usar como dinâmica, um critério para premiações, o uso da palavra de Deus. Levar a Bíblia ganha pontos. Então, isso pode ser usado como um reforço, como um estímulo para que a criança use a palavra de Deus também na sua escola bíblica dominical. Então, se nós vamos falar hoje sobre Jesus ensina a amar e servir, qual é o objetivo dessa história? É incentivar os alunos a terem atitudes práticas de um discípulo de Jesus e apresentar as ações, que é servir e amar, de acordo com as verdades do reino de Deus. Lembra que eu falei? De acordo com a verdade do reino de Deus, o sentimento de servir é diferente do que o sentimento humano. A forma de expressar que nós, seres humanos, achamos que servir é ser um coitado, é ser uma pessoa que está em baixo nível. Não, para Deus quem serve é o maior. Então você precisa ensinar isso para a sua criança. Então, como é que Jesus ensinou para todos nós como devemos demonstrar o amor e como devemos demonstrar como é servir a Deus e servir aos outros, a forma de demonstrar o amor. Então, aqui na palavra de Deus, ele fala sobre o momento que Jesus, ele sabia que ele ia precisar voltar para os céus, que o momento dele estava sendo chegado, né? Então, ele precisava demonstrar para os discípulos como realmente eles deveriam agir após a sua partida. E para demonstrar que eles não deveriam viver em disputas, ele demonstrou através da prática. O que ele fez? Na última ceia, ele pegou uma toalha, ele tirou a capa dele, pegou uma toalha e a Bíblia diz que ele encaixou, amarrou na cintura, né? Eu sugiro que eu conjecturo, né, que seja dessa forma, prendeu aqui no cinto dele e aquela parte ficou assim. E assim ele pegou uma bacia, pediu que todos os discípulos sentassem e ele começou a lavar os pés de cada discípulo. Mas por que lavar o pé? Naquela época, você sabe muito bem que não existia asfalto, não existiam umas estradas bonitas que a gente pudesse andar e não se sujar. Então, nós pisávamos por terra. Então, as pessoas costumavam chegar numa casa e vir com os pés todos sujos. E aí havia um local para a pessoa lavar os pés. Então, existia, assim, uma cultura em relação a isso. Então, Jesus mostrou isso na prática. Quem fazia esse serviço eram as pessoas que eram mais humildes, as pessoas que eram os serviçais da casa. Mas Jesus mostrou que servir é muito importante. Por isso ele pediu que seus discípulos sentassem e ele mesmo foi e lavou os pés de cada um. Quando chegou lá em Pedro, Pedro disse: "Não, Senhor, o Senhor não pode lavar meus pés. Que isso? O Senhor é o nosso líder, nossa autoridade." Aí o Senhor disse para ele: "Se você não deixa lavar seus pés, você não tem parte comigo." E aí o Pedro, como sempre, espontâneo, disse: "Então, Senhor, lava-me o corpo todo." Só que o Senhor disse: "Eu não preciso ser o corpo todo, basta somente os pés." Porque aquilo ali era uma forma, uma demonstração, uma prática de como servir as pessoas. E dessa forma ele estava ensinando que os discípulos não poderiam ser egoístas, não poderiam querer grandezas e honras, mas que eles deveriam servir a todas as pessoas para que assim eles pudessem demonstrar o amor de Deus, certo? Então você pode ensinar para a sua criança essa forma, essa prática, né, dos como servir e como demonstrar o amor de Deus. Então, para contribuir com a sua aula, nós temos aqui na descrição do nosso vídeo um PDF que vai estar ensinando algumas dinâmicas de como você trabalhar o amor de Deus e como servir aos outros. E ele te dá justamente a indicação de como fazer esse lava-pés com as crianças. Após o lava-pés, eles estão entendendo que eles precisam servir para que Deus, que o amor de Deus seja demonstrado através deles. Então, eu coloquei essas fichinhas aqui também que você pode usar com as crianças, que após o lava-pés elas estarão prontas
para fazer o serviço de Deus. E aí, então, elas vão tirar uma fichinha e dependendo de cada fichinha vai ter um serviço, uma ação que elas vão ter que fazer. Ou seja, elas vão estar contribuindo com distribuir o lanche, ajudar a arrumar a sala, recepcionar os visitantes. Dependendo da sua realidade, como você trabalha na sua sala, vai criar essas atividades para a criança, para que elas também sirvam aos outros, elas também possam demonstrar o amor de Deus, conforme aqui na lição me fala, que é: se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são os meus discípulos. Então, eles irão aprender na prática, irão fazer o servir a Deus. Então, você pode trabalhar também o versículo para eles memorizarem, e de repente você coloca na frente deles, e aí você pode também levantar, durante eles estarem falando, levanta a placa, parem, eles têm que suspender a fala. Depois você esconde e eles continuam falando. E você pode fazer isso várias vezes para dinamizar a memorização desse versículo, ok? Lembre-se de levar pelo menos um recurso. Eu trouxe a minha Bíblia aqui, que ela é articulada com os bracinhos, né? Porque sempre com criança nós temos que trabalhar. Por mais que a idade seja um pouco maior, e eles não precisam tanto de recursos, mas sempre é bom levar algo lúdico para eles. Então, essa minha Bíblia aqui, ela é bastante útil, porque você pode colocar todo o seu material aqui dentro. E você chega diante das suas crianças e você vai retirando. Conforme você vai falando, você vai retirando cada recurso que você levou. E olha só que legal. Entendeu? Então, eu espero que eu tenha ajudado você como ministrar a sua aula desse domingo, na EBD Infantil. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, então clica, curte, comenta, compartilha, fala com os professores que ainda não conhecem a nossa revista do PEC, porque ela está ficando a cada dia muito maravilhosa. E também nós queremos ouvir o seu feedback. Como é que você está gostando? Dê a sua sugestão, dê a sua ideia de como a gente pode melhorar a nossa revista, tá bom? Então, conto com você na próxima semana. Tchau! A nova revista da Escola Dominical chegou. João, o Evangelho do Filho de Deus. A porção mais lida e mais conhecida da Bíblia será estudada com profundidade e amor. Venha descobrir a mensagem salvadora de Jesus, contada pelo discípulo do amor. Disponível para todas as idades e formatos. Adultos, adolescentes e crianças. Impressa, digital e audiobook. Você não pode perder.